Sejam todos bem-vindos a uma edição especial do programa Business Talks. Nós já ultrapassamos o indicador de 200 mil telespectadores que acompanharam as nossas transmissões. Nasceu ali dentro do contexto da pandemia como um ato de servir, que é muito o fim social da nossa carreira, e através do Instituto IBC, que é o Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas, doutrinadores renomados passam por aqui com esse mesmo escopo, como esse ato de doar o tempo e doar em relação à troca de conhecimento. Eu sempre aprendo muito. Eu estou particularmente muito emocionada que o professor Renan Tamay é um amigo, irmão, um doutrinador que ele é uma referência no país quando nós falamos de processo civil, e é uma alegria te receber na nossa casa virtual. Muito obrigada. Satisfação imensa, minha amiga. Antes de qualquer coisa, Rose, você não só produz conhecimento, produz reflexão, trabalho incrível que você vem fazendo desde a pandemia, eu acompanho. Admiro muito a sua vocação para ajudar o próximo com esse movimento espetacular aqui, que realmente difunde conhecimento em altíssimo nível. E só que eu posso dizer que para mim é uma grande honra poder estar aqui, pelo carinho, a amizade, enfim, a irmandade que temos, e também como você sempre me tratou desde quando nos conhecemos, né? Você então, na época, é, já conhecia um pouco dos trabalhos que eu vinha desenvolvendo e aquilo que eu ainda estava desenvolvendo, que hoje já são livros até que estão aí nas prateleiras, né? Você participou certamente bastante de muita coisa que eu fiz. Então, muito obrigado pelo carinho comigo. Eu, eu, eu vou começar a chorar, o coração, meus pupilos, o coração tá assim, ó, porque é uma honra, é uma honra. Eu vou me congestionar em relação à minha fala. Eu só reforço com pincel fluorescente para vocês estudarem as obras do professor Renan Tamay. Ele é tão generoso quando ele escreve, é um professor nato por excelência, como se você tivesse assim ao lado dele e ele explicando. Hoje nós celebramos, meu amigo irmão, dia 11 de agosto, e quando a gente olha para trás, tantas conquistas, e nós estávamos falando inclusive da pandemia, esse movimento que nós estamos tendo agora, no formato remoto, ainda era muito protocolar na área jurídica. Você tem repercussão, nacional. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi essa mudança de tecnologia um pouco para a nossa atuação profissional, se isso somou, com a sua atuação como consultor, parecerista e como advogado, e para os nossos pupilos, que muitos ainda estão no início de carreira, o que que não pode faltar assim, para eles? Fantástico. Bom, na verdade, sempre agora começando a minha fala, antes de agradecer a você, que é uma amiga e irmã, queria agradecer a Deus a oportunidade da vida. Cada dia que se passa é um dom, é uma dádiva que a gente tem que aproveitar com sabedoria, mas sem temor, né? Então, acho que é a primeira fala que eu sempre tenho que fazer, é de gratidão a Deus. Bom, de fato, minha amiga, duas coisas aqui super importantes na nossa trajetória profissional. Primeiro, também é celebrar, depois do Dia dos Pais, no meu caso, Pai Novo, também o Dia do Advogado, né? Então, são dias emocionantes. Você comemora o Dia dos Pais e depois vem o dia, da nossa profissão. No meu caso, a dupla felicidade, porque são duas paixões que Deus e a vida me deram, né? Deus, a vida e minha esposa, um filho. Deus, a vida e minha família, a advocacia. Então, são paixões absolutamente incríveis. De fato, a pandemia foi um marco muito triste na vida de todos nós, né? A minha esposa é, inclusive, também médica, intensivista, e viu muita gente morrer. Muita gente jovem, muita gente com idade, muita gente saudável, muita gente doente. Então, a pandemia foi um recorte que, se Deus quiser, não há de acontecer mais na humanidade, que realmente foi muito triste, muito infeliz. Mas mesmo das grandes guerras, das grandes devastações, é possível extrair coisa positiva, é possível que a flor renasça, né? E que a vida se refaça. E foi isso que aconteceu.
no ensino jurídico em geral, antes de falar ao final para os mais jovens, né, mas no geral agora, a pandemia mudou completamente a forma de ensinar, né? Hoje nós continuamos, sim, em salas de aula presenciais, físicas, mas temos a oportunidade de ter essas salas de aula virtuais em que você pode acompanhar o conhecimento em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, às vezes ao vivo, às vezes em um momento em que você possa assistir. Então, são sim flores que nasceram depois de Hiroshima e Nagasaki. Sim, há vida depois da morte. Claro, depois da morte, no sentido de que a vida continua, não para aquele que se foi, mas para quem fica, né? Então, de fato, a pandemia nos trouxe muitas mudanças. O ensino realmente ganhou contornos absolutamente diferentes. Você tem hoje uma velocidade muito grande, uma virtualidade muito grande, uma digitalidade muito grande que permitem e permanecem, né, e vão ficar fazendo com que os alunos tenham a chance de aprender de onde quer que estejam. O que não acontecia na minha época, pelo menos. Na minha época, os livros eram de papel, as aulas eram em uma sala física e não virtual, o que não significa dizer nem que os mais jovens serão melhores ou piores, nem de que nós, mais antigos, seríamos melhores ou piores. Significa que é um novo modelo de ensino. E que nós aqui vamos se adaptando, nós vamos nos adaptando a ele. E tem coisas muito boas, como esse encontro, que aqui em São Paulo seria difícil de acontecer, por exemplo, mas que aqui é possível de se fazer. E é possível comunicar com pessoas do sul, do norte, do centro do país e de lugares que, enfim, que não imaginamos, né? Chega a todos os lugares. E por fim, com relação a essa virtualidade, a dica, né, que foi a sua segunda pergunta, a dica aos mais jovens, e isso eu vou falar também no meio da conversa que nós vamos ter aqui, é de que estudem sempre, seja virtual, seja presencialmente, seja com livros físicos, sejam com livros virtuais, estudem sempre. Cultura é um valor absolutamente incrível, é um valor que muda a vida. Uma pessoa que pode sair de uma comunidade, como eu, pode chegar a lugares que você jamais imaginaria, mesmo vindo de uma comunidade. Por quê? Porque a cultura e o ensino permitem que você dispute espaços de trabalho, espaços na vida humana que possivelmente outras fórmulas de vida não permitiriam, né? Então, realmente, a cultura e o ensino são fundamentais. É, e, e tem uma informação que vocês não sabem porque ela aconteceu de bastidor sobre o professor Renan Tamay, de um gesto, de um ato muito nobre. Eu, eu tenho essa experiência também de olhar para trás e ver quanto foi difícil ali da minha mãe honrar com os nossos estudos, porque meu pai é daquela época que Uhum. saiu para comprar um cigarro e nunca mais voltou. Então, ela ficou nessa carreira solo com duas filhas e ela sempre me permitiu sonhar alto. Acho que se eu quisesse ser astronauta, ela falou assim: nós vamos para a NASA. Então, assim, eu não tinha limites para sonhar, porque o estímulo dela o tempo todo era com base nos estudos. Porque a gente tem a máxima, e assim, é fato notório que o estudo ninguém tira de nós, mas quando o estudo ele vem de uma forma de um compromisso, ele vem com a disciplina e ele acaba sendo prazeroso, quanto mais a gente estuda determinado tema, mais você quer saber sobre aquele assunto. Então, eu vejo muito isso no exercício da minha carreira com direito empresarial. E o professor Renan Tamay, quando eu convidei, aquela época da gestão nacional, quando eu convidei para dar uma palestra para os meus pupilos, porque era uma responsabilidade, quase 200 mil alunos, então eu já sonhava muito com ele, eu já era muito fã dele, eu consegui ficar pertinho dele. E aí, nas tratativas, eu tenho que tomar cuidado para não chorar, porque não sei se eu tive a oportunidade de comentar com você, mas nas tratativas, quando a gente ia passar em relação aos honorários dele, que ele tem notório saber jurídico, a gente sabe disso, né? Era uma remuneração e era legítimo, devido. Ele me pediu para converter em obras
para sortear para os meus pupilos, né? Então, quando ele fala estudem sempre, nós já caminhamos firme pela fé. O estudem sempre, ele tem esse ato de bondade mesmo. Meus parabéns, meu amigo irmão. E assim, eu tenho certeza que marcou muito a trajetória dos meus pupilos, à época, na graduação, agora mais em preparatório para concurso e de carreiras, e agora aqueles pupilos que vão ter oportunidade de te ouvir. Então, Muito falando obrigado a você, de querida. ativismo judicial, assim, já em lágrimas, nós vamos dar início à nossa live. Perfeitamente, querida. Só sobre isso, enfim, aí você me conduz para que eu não erre aqui em nada e nem no tempo, pode ficar à vontade. É, e aquele, quando fizemos aquela tratativa, eu me lembrei do que Cristo fez por todos nós. E por que não fazer um pouco também, né? É só isso. Eu não sou melhor que ninguém, nem pior. Só também sou fruto da bondade dos outros. E acho que isso é maravilhoso, né? Então vamos lá, vamos ao ativismo judicial. Vamos, vamos ao ativismo judicial. Você escreve muito sobre esse tema e você também debate muito sobre esse tema. Pensando que nós temos um público um pouco heterogêneo, porque tem os empresários, tem algumas pessoas que não são da área, acho que a gente podia começar nesse confronto quando você fala do processo constitucional, o próprio processo civil, o que que seria esse coração da nossa live sobre o ativismo judicial? Perfeito, vamos lá. Eu vou tentar conversar sem ser puramente técnico, mas também tendo técnica, porque é um tema que não tem como escapar um pouco disso. Mas o que é o ativismo judicial, antes de avançar nas balizas que a gente vai conversar aqui? Para alguns, nada mais é do que uma interferência do Poder Judiciário em searas das quais ele não deveria, em tese, interferir. Exemplo, talvez viesse a ser um ativismo judicial, uma atuação do judiciário interferindo em uma questão de saúde e educação, que são de responsabilidade financeira e orçamentária e de planejamento do Estado, quando falo aqui do Poder Executivo, por determinação da Constituição. Também poderia ser ativismo judicial para alguns, uma atuação do judiciário quando o legislador deveria ter atuado para legislar, por exemplo, sobre aborto de anencéfalos, sobre união afetiva, e o legislador não o fez. Então, nessas situações de omissões inconstitucionais que os outros poderes praticam, por vezes o judiciário é chamado a atuar por meio de ação. Ele não age de ofício, ou não deveria, ou não deve agir de ofício. Ele age mediante provocação. Então, a defensoria provoca, o Ministério Público provoca, as partes provocam, associações de entidade e classe provocam. E o judiciário, enfim, é colocado nesta dança que não foi produzida para que ele dançasse, mas ele não foi gentilmente convidado, ele foi constitucionalmente convidado a dançar, porque se os demais não respondem pelo acesso à justiça, certamente o judiciário vai ter que responder. Se sim ou não, este é um outro passo da nossa conversa, mas é mais ou menos assim que se poderia, de forma simples, tentar conceituar o ativismo. Me fez lembrar também do princípio da inafastabilidade. Nós temos, na área do direito empresarial, um código de 1850, assim, já está praticamente quase tudo lá já caiu por terra. Tem muitas leis especiais e boa parte do direito privado ali recepcionou, mas nós temos dificuldades para exercer, às vezes, num caso concreto, determinada fundamentação. E o Poder Judiciário não pode afastar dessa apreciação. Então, a gente usa muito a base dos princípios, né? Dos princípios, e ali automaticamente a gente já tem uma ação judicial em andamento para depois ter toda essa convergência ali do entendimento dos tribunais para ter algo tangível, assim.
algo que a gente possa se firmar. Porque quando nós pensamos nos costumes, ele sempre vai estar à frente do direito, né? Faz sentido Sim, isso? faz, faz. E vou além. Na verdade, na mesma sistemática que falam do direito empresarial, que não é muito o meu mundo, porque eu não sou realmente um especialista e eu prefiro falar daquilo que pelo menos eu sei um pouquinho, né? Na processualidade, a gente vai encarar a mesma coisa. Por exemplo, o ativismo é um tema que não foi pensado para o judiciário e é um tema que não foi pensado para realmente acontecer no nosso país. Nem na sistemática do Código de Processo Civil, que não tem previsão para a implementação do tal ativismo, né? E da mesma forma, na jurisdição constitucional, nós não temos nenhuma previsão que fale, enfim, normativamente da ocorrência do ativismo. O que nós temos, sim, é na jurisdição o nascimento de omissões que são atacadas pelas entidades e pelos sujeitos que têm, enfim, legitimidade. E a partir desse ataque, por meio de ação, é que, de fato, esse ativismo, essa judicialização da política, esse controle judicial de políticas públicas, que são temas sensíveis, né, todos conectados ao ativismo, começam a nascer. Então, de fato, não é algo pensado e não é algo legislado, mas é algo que ocorre. Imagine o seguinte exemplo: uma comunidade carente, enfim, eu tenho lá necessidade de vagas em creche para aquelas famílias que estão, enfim, lá. E essas vagas que hoje existem em determinada comunidade não são suficientes. A Defensoria ou o Ministério Público fazem primeiro uma investigação de campo. Se for o Ministério Público, ele faz basicamente um inquérito civil público e acompanha as necessidades. E em vendo que é realmente necessário, ele promove a ACP, a Ação Civil Pública, pedindo que o Estado implemente 60, 100, 200 vagas de creche naquela circunscrição. Nasce ali o problema da judicialização de um tema que não era do judiciário, que era de gestão do prefeito, do governador, do presidente da República, a depender da jurisdição e do grau ou da localidade ou da estrutura que se esteja a discutir. Né? Então é mais ou menos como você acabou de apontar, minha amiga, um problema que mesmo a norma, quer antiga, quer atual, Constituição de 88, Código de 2015, um pouco mais jovem, não foram capazes de solucionar. Desse cenário mais espinhoso que você está visualizando, o que que seria uma solução aparente? Pois bem, aqui, então eu vou voltar um pouquinho para poder falar de solução. Eu até escrevi um livro que está saindo, inclusive, acho que eu até publicizei no Instagram coisa de pouco tempo, que se chama Ativismo Judicial Colaborativo, Coparticipativo e Dialogal. Então, eu vou voltar um pouquinho antes da proposta desse livro, que está sendo publicado agora, só para a gente poder chegar no estado da arte. É como olhar para Van Gogh no Noite Estrelada e só olhar ou Noite Estrelada não teve um contexto absolutamente muito importante por trás de Noite Estrelada. Sofrimentos, dificuldades, mas ao final, vitória. Enfim, dentro desse tema do ativismo, para que a gente chegue a uma possível solução, a gente tem um grande problema anterior, que é a separação dos poderes. Então, o judiciário, depois de provocado, eu vou continuar nessa reflexão para chegar na proposição. O judiciário, depois de provocado, ele então começa a tomar condutas. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, tribunais locais e até os magistrados em primeiro grau começam a decidir outorgar vagas em creche, leitos em UTI, começa o Supremo Tribunal Federal a atuar, por exemplo, nas queimadas, Supremo Tribunal Federal a atuar, por exemplo, em Raposa Serra do Sol, demarcação de terras indígenas, atua na união afetiva, atua no aborto de anencéfalos, ficha limpa, células-tronco, prisão em segunda instância. Então, todos esses temas são temas que ou eram temas que deviam ter sido tratados pelo legislador ou pelo executivo e que não foram. Um exemplo clássico, que o Supremo não precisaria ter julgado se o legislador tivesse feito, é a situação do aborto de anencéfalos. Imagine uma mãe já penalizada por não ter o seu filho, ela ainda estaria submetida ao cárcere?
Não é possível que isso seja factível em uma sociedade minimamente inteligente. E o legislador nada faz. O Código Penal é lá de 50, parece-me também, né? Meados de 1950, é super antigo. E o Código Penal não tem excludente para a anencefalia. O dispositivo não indica isso, ele simplesmente diz: aborto é crime e tem pena. O que o Supremo Tribunal fez depois de provocado? Ele simplesmente produziu ali o que nós chamamos de uma sentença normativa. Ele criou uma norma excludente para o caso. Justo, socialmente importante, correto, mas que podia ter sido resolvido pelo legislador. O legislador não fez. E o Supremo, então, depois de provocado, faz. E aí, quando o Supremo decide, se joga pedra no Supremo Tribunal Federal. É ativista. Nossa, isso não pode. Isso é atribuição do legislador. Claro que é atribuição do legislador. Mas e se ele não faz e alguém provoca, o que eu faço? Pilatos, eu vou lavar minhas mãos aqui? Eu não posso. A cláusula do non licet não é uma atribuição do judiciário na Constituição de 88. O pedido é procedente, improcedente ou parcialmente procedente. Eu não tenho outra alternativa. Então, o Supremo, quando entra na dança porque é necessário, ele tenta resolver o problema e, quando resolve, toma, aspas, pedradas da mídia. Outro exemplo absolutamente indispensável de ser tratado: a união afetiva. Sim, A união afetiva é um caso típico que o legislador deveria ter resolvido e poderia ter resolvido. É claro que as uniões de pessoas do mesmo sexo já aconteciam no mundo da realidade. exatamente. Eles não estavam regulamentados, mas o amor é uma escolha que pode ser realizada por pessoas de sexo distintos, mas por pessoas de mesmo sexo, e nós não temos nada a ver com isso. Ah, mas é uma questão religiosa, devagar com a dor. Santo de Barro, se cair quebra, eu também sou religioso. Absolutamente religioso. Eu sei qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma. Ele nos indica o que ele quer, mas a vontade e a liberdade humana podem ser outra. Isso não significa dizer que Deus deixará de me amar pela escolha que eu fiz. Não. Eu simplesmente fiz a minha escolha. E isso é humano. E marginalizar as pessoas que, por gostarem de alguém do mesmo sexo, é absolutamente inconstitucional e inaceitável. Pode não ser a escolha da Bíblia, mas é a escolha humana. E aquilo que a norma não proíbe se pode permitir. E essa foi a regra utilizada no caso do Supremo Tribunal Federal. Veja que curioso, o Supremo não queria se meter nisso. Tanto que já havia uma série de decisões anteriores do Supremo declarando inconstitucional essa união. Mas depois de provocado e de ver várias injustiças humanas, o Supremo então promove uma decisão também bastante interessante, uma sentença que para alguns não seria normativa, para outros sim, mas seria uma sentença aditiva, que traz um conteúdo adicional ao texto da Constituição, ou que para alguns seria uma sentença manipulativa, que manipula a interpretação dada ao texto para se adequar à realidade atual. Então, esses ativismos, essas judicializações, elas têm acontecido e elas não vão parar, minha amiga. E qual seria a proposta diferente do que já acontece? É mais ou menos o que eu trago no livro. Lá, a proposta que eu faço é de que sim, o Supremo não é, inicialmente, Supremo e o Judiciário como um todo, não é o órgão, enfim, o poder que deveria inicialmente cuidar de questões do executivo e do legislativo, porque tem poder próprio para isso. Sim, então o Supremo não é, e não só o Supremo, o STJ e os demais órgãos do Judiciário, eles não são normalmente constituídos para o ativismo. Mas se a omissão inconstitucional se implementar no executivo, se ela se implementar no legislativo, e se houver provocação de um legitimado, o Supremo Tribunal Federal, antes de decidir monocraticamente ou em colegiado, legislando, mandando fazer, ele poderia, por exemplo, intimar o legislador, falando: legislador, vem cá, deixa eu lhe dizer, acabou de chegar aqui uma ADI, ou uma ADC, ou uma DPF,
que está questionando a questão da união afetiva, que vocês não legislaram. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso para mim é o ativismo dialogado, né? Que não é aquele imposto, aquela conduta decisória imposta sem consultar ninguém. Deixa eu dizer para você, legislador, eu vou suspender o curso do processo aqui, no Supremo, por exemplo, por 6 meses, para que você me diga se você vai legislar e que tempo que você precisa para legislar. Porque se você não legislar, eu vou ser obrigado a decidir. E aí eu vou ser obrigado a decidir porque quem me pediu está legitimado a pedir por meio de ação. Pode ser que eu julgue até improcedente ou procedente, pouco importa, mas eu vou estar legitimado, sem discussão de ausência de democracia nesse comando, porque eu intimei o poder realmente obrigado a legislar. E se ele não quer legislar, eu vou ter que decidir. Se o legislador fizesse a norma, a ação no Supremo, por exemplo, perderia o objeto, porque a norma veio. A mesma coisa aconteceria nas queimadas, aconteceria com a questão da saúde na pandemia, uma série de temas que o Supremo não precisaria enfrentar se esse diálogo tivesse acontecido e se a resposta fosse positiva. Então, lá eu proponho nessa obra que o judiciário, ao concretizar o ativismo, porque nós não podemos impedir o ativismo, ele vai acontecer, em um país de falta de recursos, falta de educação e falta de tudo, Sim. certamente o Supremo vai ser demandado, o STJ vai ser demandado, os tribunais locais e os juízes em primeiro grau também serão. É que este comando ativista ou essa judicialização ela ocorra de modo menos gravoso, em diálogo. Então, você intima o Ministério Público, a Defensoria, as entidades de classe, o Tribunal de Contas, o prefeito, o governador, o presidente da República, o Senado, a Câmara, intimem os envolvidos, se escuta os envolvidos. E se no final nada se puder fazer, se decide. É, e é extremamente importante a sua reflexão, porque muito da nossa realidade, não é? Muito do nosso dia a dia, de questões práticas. Nós temos aqui no escritório um núcleo de saúde, núcleo direito à saúde. E conversando com a nossa sócia que lida com essa pauta, nossa, mas é uma pauta muito dura. É um medicamento de altíssimo custo. Se não conseguir rápido, o nosso bem mais precioso, que é a vida, ele fica comprometido. Igual você comentou em relação às cirurgias. Então, é algo que demanda e que não tem esse lapso temporal, não dá para esperar, né? Tudo muito emergencial. Se nós temos a tutela estatal, a gente tem um respiro, porque senão o caos estaria instaurado ali, Uhum, não é? exatamente. Ainda bem que tem essa possibilidade, essa janela de possibilidades. Agora, em se tratando dos magistrados, porque quando chega, na nossa alta corte, é uma estrutura, mas se tratando dos magistrados, naquela decisão monocrática, e o Código de Processo Civil e todas as ferramentas que nós temos ali no próprio CPC. Eu vejo que alguns, de repente, acaba indeferindo a inicial ou acaba abortando dessa missão, tipo assim, é mais fácil se esquivar. Faz sentido isso? Ou eu estou pensando demais, porque depois te ouvindo, isso não sei até onde uma petição dessa também ela vai caminhar. Pois é, vamos lá. E aí vem um outro ponto que, na sua reflexão, está exatamente no caminho do que eu tenho visto também. Enfim, no livro a gente enfrenta isso também. De fato, o ativismo, ou a judicialização da política, ou, enfim, aquilo que venha a ser o nome iuris que se dê, garantismo, enfim, há vários nomes, né, que a doutrina utiliza. Eu aqui não estou nem avançando nessa disputa de nomes, porque acho que não é o caso. A gente está focado no problema e em soluções, né, práticas reais. O tema do ativismo ele é muito mais ligado verdadeiramente à atuação do magistrado, dos desembargadores, dos ministros. Portanto, quem realiza o ativismo, no final, são os julgadores. E eu já vou chegar no primeiro grau, vou primeiro partir de cima para baixo, né, na hierarquia. Mas esse ativismo nasce também com quem pede.
Se eu peço 60 vagas de creche em 60 dias com o Ministério Público, é claro que o pedido que mexe no orçamento, no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias, ele é um pedido que nasce no Ministério Público. Então o pedido é ativista também. Mas é ativista por quê? Porque alguém, uma comunidade, uma sociedade esteve lá para pedir isso, porque isso é necessário e ninguém fez nada, ou não fez o que deveria fazer. Isso vale para a saúde, vale para a educação, vale para o saneamento básico, para tudo. Se nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, de cima para baixo, e do STJ, portanto, as cortes de vértice, é muito mais simples falar desse tema porque, de fato, essas cortes atuam jurídica, social, econômica e politicamente. Sim, são cortes constituídas para isso, principalmente o Supremo, que além de revisor de recursos, em grau de recurso extraordinário, é guardião da Constituição, no controle abstrato, ADC, ADI, ADPF, ADO. Né? Os tribunais locais também exercem o controle da constitucionalidade dentro da sua sede de delimitação territorial. Então, eles também têm, os tribunais locais também têm essa atribuição, esse poder de realizar a judicialização, né, por meio de ativismo, enfim, do que quer que venhamos a chamar. E os magistrados, em primeiro grau, também podem fazer o controle da constitucionalidade em se deter tanto, moças, eles também podem fazer. A grande diferença é que, quando faço no Supremo Tribunal Federal, faço ou se faz com muito mais liberdade política, porque o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Quando se faz no STJ, se faz com maior liberdade também político-institucional, porque também é uma corte de vértice que uniformiza, pelo sistema de precedentes, né, a sistemática decisória nacional em relação à lei federal. Os tribunais locais já começam a ter um pouquinho mais de dificuldade, porque, em tese, são cortes de passagem, não são cortes de fim. Então já é um pouco mais difícil sustentar para alguns esse ativismo nos tribunais de justiça. Muito embora eu ache que é plenamente viável. Agora, o lugar que mais difícil é de sustentar seria no primeiro grau de jurisdição, realmente. Para aqueles que entendem que o ativismo é um mal por completo, que não é o meu caso. Né? De outro lado, o juiz no primeiro grau de jurisdição é aquele que tem o contato mais real com o problema. É ele que jurisdiciona, por exemplo, na comarca que enfrenta a ausência de leitos de UTI. É ele quem pode inspecionar e visitar o hospital. É ele quem pode visitar a comunidade que não tem saneamento, que não tem vaga em creche. Mesmo ele tendo menos ferramentas que o Supremo Tribunal Federal, ainda assim ele pode, por meio da sentença, quer ativista ou não, decidir e mandar implementar as vagas de creche. O grande problema, e você disse tudo, minha amiga, são decisões unipessoais que são atacadas por aí, como decisões solipsistas de uma pessoa fechada em uma sala que decide conceder um medicamento de R$ 1 milhão por semana e que tira muitos medicamentos de outras pessoas que precisam. Mas esse é o dilema de quem pede. Infelizmente, em uma sociedade carente como a nossa, ganha quem pede. Quem não pede, infelizmente, não ganha. É triste dizer? Sim, é triste dizer. É interessante. Eu tive no Japão e na Alemanha, e nesses lugares que, enfim, eu tive em certo momento, já depois de ser professor, doutor, já conhecendo esse tema, eu perguntei para amigos locais como é que acontecia o ativismo judicial lá. Não existe ativismo judicial no Japão. Olha, Por que não? Porque não há crise, não há falta de nada. Se não há falta de nada, o executivo cumpre o seu papel, o legislador cumpre o seu papel. E o judiciário só julga aquilo que esses dois não conseguirem resolver, mas raramente não resolvem. Na Alemanha, onde o ativismo em dado momento foi, enfim, dito como um fenômeno corrente, hoje não mais, também não. Possivelmente na Suécia, na Suíça também não exista. No Canadá não existe. Agora existe no Brasil, na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, em Angola. Começa a existir em Portugal com as suas crises, na Itália também. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, infelizmente, este é um tema de países que passam dificuldades institucionais, culturais, sociais, políticas e econômicas, que é exatamente o nosso caso. Então, este é um tema de países
culturalmente carentes, infelizmente. E a nossa carência se dá por duas fontes. Ou por ausência de recursos, e aí fica aquele combate do mínimo existencial e da reserva do possível, ou pela infeliz corrupção, que também tira recursos da saúde, da educação e de outros tantos lugares. Ficou muito mais claro agora. Ficou muito mais claro. Tem um trabalho enorme para ser feito, né? Quanto mais se escrever, mais debater, mais conversar sobre isso, eu acho que a gente vai tirando um pouco dessas camadas, né? E fica mais claro até para o senso Sim, comum da sociedade. E para as suas considerações finais, meu amigo irmão, o que que não pode faltar nos estudos dos profissionais da nossa área para lidar com essa pauta tão sensível? fantástico. Essa é a pergunta do US$ 1 milhão. Minha amiga e irmã, o que nós precisamos? E aí eu vou, antes de falar da minha opinião, que enfim é só mais uma opinião, é falar de uma constatação. O ativismo já não é mais um tema jurídico. Ele é um tema do dia a dia, da boca do cidadão. Pouco importa a sua profissão e o seu fazer ou não fazer. Hoje todos nós estamos observando o Supremo Tribunal Federal, julgando o Supremo Tribunal Federal pelas suas decisões, porque por alguma razão determinam a prisão de alguém ou não, porque caçam o mandato de alguém ou não, porque determinam a prisão em segunda instância ou não, porque decide sobre as queimadas ou não, porque decide sobre as emendas parlamentares ou não. O Supremo Tribunal Federal hoje se tornou um espelho de observação constante de qualquer cidadão brasileiro. Não precisa mais ser um advogado, estudioso ou não, para falar de ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal. Qualquer um de nós pode, qualquer um de nós fala. E qualquer dos jornais que nos assistimos hoje, quer escritos, quer falados, quer transmitidos, falam do tal ativismo judicial nas cortes e principalmente no Supremo. Por fim, o que eu diria que valeria, enfim, agora para os nossos amigos mais acadêmicos, quer os alunos que estão terminando seu curso de graduação, quer aqueles que já terminaram, que estão se preparando para o concurso, quer aqueles que estão com formação continuada em programas de pós-graduação, lato estrito sensu. Sobre o tema do ativismo judicial, acima de tudo, é buscar, sim, a boa doutrina, primeiramente, para entender um pouco do tema, sem dúvida. Há vários livros a respeito. Eu mesmo tenho um que está saindo sobre ativismo judicial, que vai ajudar a indicar muitas obras que podem contribuir com aqueles que querem pesquisar. Mas, acima de tudo, é analisar o que o Supremo Tribunal Federal tem feito, as suas decisões, e entender o porquê o Supremo Tribunal Federal está decidindo. Por que se pede ao Supremo Tribunal Federal determinada conduta? Novamente, as decisões do Supremo, pelo menos as que eu tenho visto até hoje, todas elas são frutos de pedidos. Alguém pede. Procurador-Geral da República pede. Advogado-Geral da União pede. As partes pedem. Sindicatos, Associação de Classes, OAB, Mesa do Senado, Presidente da República, enfim, governadores, aqueles que são legitimados a atuar perante o Supremo Tribunal Federal pedem. E o Supremo responde. Claro que essa resposta ela pode ser antes de dada, ela pode ser construída em diálogo, que é isso que a gente sugere, mas ela vai ser dada. Agrade ou não a qualquer um de nós, o Supremo vai decidir. E aquilo que ontem foi inconstitucional, hoje pode ser constitucional. Aquilo que ontem foi constitucional, hoje pode ser absolutamente inconstitucional. Melhor exemplo, não tem, são os dois exemplos mais claros. União afetiva e aborto de encéfalos. Ambos declarados inconstitucionais pelo Supremo no passado e atualmente declarados constitucionais no presente. Pode ser que no futuro volte atrás? Não se sabe, pode ser que sim. Depende da sociedade. E aí me surpreende mais e encerro por aqui. Ah, o Supremo Tribunal Federal é fruto daquilo que os 11 pensam? Também. Mas é fruto do que a sociedade apresenta a eles.
O que a sociedade apresenta? Se são os mesmos 11 que decidem que a união homoafetiva é inconstitucional, como podem decidir que ela agora é constitucional? É porque a sociedade demonstrou que, com o tempo, esta união se tornou absolutamente aceitável, absolutamente natural. A mesma coisa com o aborto de anencéfalos e a mesma coisa com outros vários temas. Enfim, diferente de outros, minha amiga, eu não gosto de jogar pedras, muito menos de atirar flechas, disparar palavras duras e disparar realmente balas contra ninguém, muito menos contra um poder que faz muito bem o seu papel, a meu juízo. Erra, como eu erro também todo dia, mas que acerta muito mais do que erra. É muito mais fácil dialogar com o Supremo e com todo o Judiciário para que o Supremo e o Judiciário possam melhorar cada vez mais as suas decisões, que, a meu juízo, são muito boas. É um baita tribunal constituído por ministros absolutamente inteligentes, preparados. Os advogados que militam lá e que são ouvidos lá são advogados preparados. Então é possível que esse conjunto de pessoas preparadas não atuem, evidentemente, com o cuidado que devem atuar. Todos atuam com cuidado. Pelo menos é assim que eu vejo. Enfim, há quem pense o contrário, eu respeito, mas é a minha singela opinião. Eu estou nessa página também. Muito obrigada, muito obrigada. Que aula! Nossa, eu nem vi o tempo passar, meu amigo irmão. Que aula, que aula! Parabéns, muito obrigada. Que o nosso Pai Maior continue te abençoando e a sua linda família. Você sempre Obrigado. estará nas minhas orações. É muito anjo de luz. Muito obrigada, foi mágico. Obrigado, minha amiga. Obrigado de coração a você, aos seus pupilos, ao seu público. Que todos vocês fiquem muito bem. Contem comigo e que Deus cuide de todos vocês e de você, minha amiga. Viu? Um beijo para você.